Eu escrevi cerca de 60 mil palavras do meu livro até perceber que o planejamento não tinha funcionado e que eu ia precisar voltar pro planejamento e meio que recomeçar tudo de novo. Oi, meu nome é Sabrina, eu tô escrevendo meu primeiro livro enquanto sobrevivo aí a vida do CLT e esse vídeo é para contar o que mudou exatamente do meu planejamento, porque eu andei comentando que mudou e tal, que eu precisei voltar para essa fase do planejamento, mas não foi muito específica, eu só falei que eu mudei e que eu já tinha 60 mil palavras escritas e acabou. Então eu queria dar exemplos de onde eu acho que eu errei e como eu tô tentando consertar. Como foi meu planejamento no início? Eu queria muito conseguir começar a escrever. Então eu comecei a ver uns vídeos, umas coisas assim e tal, porque eu queria conseguir olhar para a escrita do livro como algo possível para a Sabrina que eu era, né? Que eu comecei no ano passado, mas para a Sabrina que eu era naquele momento e não ficar esperando eu ter uma nova graduação para começar a escrever meu livro ou um curso específico aqui ou ali. Tive problemas aqui técnicos com a luz. Ali por volta dos meus 12, 13 anos, eu já estava bem leitora e eu já sabia que eu queria escrever um livro. Eu comecei a sonhar ali. Então, hoje, eu tenho 29 anos. Comecei a escrever quando eu tinha 28, porque eu precisava tirar esse sonho do papel. O que eu preciso para escrever? Escrever. Basicamente é isso. Não existe uma regra do que você precisa fazer para ser um escritor. Precisa fazer um determinado curso. Tem gente que fez matemática e escreve livro, tem gente que fez jornalismo e escreve livro, tem gente que não fez nenhuma graduação e escreve livro. Não existe essa regra. Estamos falando de criatividade. Então foi vendo esses vídeos no YouTube que eu vi pessoas fazendo de diferentes maneiras. Gente que tinha um arquivo de Excel, arquivo de Word, um grande Notion, post-its, várias formas diferentes de organizar a escrita do livro. Isso me encorajou muito, eu pensei assim, cara, existem diferentes formas, novamente, não há um jeito certo, um caminho certo, eu posso fazer isso de diferentes formas. Comecei com o Notion, porque, enfim, comecei cara do Notion. E, infelizmente tem um gato doido aqui na vizinhança que anda miando muito alto por aí, talvez dê pra ouvir. E aí eu comecei essa página do Notion, muito ali inspirada também numa dessas pessoas que eu vi, e criei quase exatamente a mesma coisa, assim. A página, aí tinha cidades, regiões, fauna, flora, animais, roupas, não sei o que, várias coisas para eu planejar. E conforme eu fui mergulhando nesse planejamento, eu fui sentindo que eu tava ficando cansada de planejar, sabe? Tipo, tava ficando chata essa parte. Eu quero começar a escrever logo, eu quero ver a história. E não tava muito vendo a história. Vi também foi esse vídeo que é da Bianca Jung que me mudou mesmo assim a minha ideia de como construir essa parte de planejamento, que foi quando ela explicou sobre a estrutura dos 3 atos. Tem autor que segue 4 atos, 3 atos, enfim, também não é uma regra. Roteiristas, grandes roteiristas usam essa estrutura, grandes escritores de livros, de séries, de filmes usa essa estrutura, mas não é uma regra também. Você pode escolher seguir ou não. Os 3 atos são início, meio e fim, também conhecidos como construção, confronto e resolução. Basicamente, o que você vai ter ali? No início, é uma grande apresentação do mundo dos personagens. O segundo ato é o mais longo, tem 50% da história. Vai ser esse confronto sendo apresentado mais profundamente, as coisas dando certo, dando errado, voltando, enfim, toda essa parte mais complexa. E o terceiro ato é conflito e resolução. Então você tem 25%, 50%, 25%. Aí nesses últimos 25% pode ser que acabe a sua história e acabou. Pode ser o final com gancho para um novo livro, se a ideia for ter mais de um livro. Onde eu me perdi? Eu me perdi nesse segundo ato. Porque eu tentei encaixar o que eu já tinha planejado dentro dessa estrutura dos 3 atos. A Bianca, uma diva, assim. Ela criou um Excel que tinha todas essas partezinhas e disponibilizou gratuitamente para as pessoas que quiserem planejar o próprio livro, pegarem e utilizarem.
E eu fiz isso, peguei o Excel que ela disponibilizou, dupliquei e usei e fui incluindo lá linha a linha do meu planejamento que já existia dentro dessa estrutura dos 3 atos. Mas mesmo assim eu me perdi. Mesmo assim eu senti que quando eu tava no Word mesmo, escrevendo, eu não estava indo para os lugares e que o meu planejamento estava. Eu não estava, em alguns momentos eu estava me contradizendo com o que eu tinha planejado. Então, uma personagem que era para agir de um jeito estava agindo de outro, uma coisa que era para funcionar de um jeito estava funcionando de outro. E aí eu vi que a criatividade eu tenho muita, mas estava faltando direcionar essa criatividade. Eu não desenvolvi todas essas coisas que eu falei de moeda, país, não sei o quê, porque eu tava achando isso muito chato. O que eu desenvolvi bem foi, relativamente bem, foram os personagens e a história, assim, do mundo, né? O que era o mundo, como as coisas se davam, qual o porquê de certos grandes acontecimentos, como o mundo estava naquele contexto que estava e porquê, o que levou aquilo. Mas esse planejamento não foi suficiente. Aí eu tive, enfim, também vida pessoal, né? Obra, reforma, mudança, coisas infinitas no trabalho, que tive um monte de mudança no trabalho também. Então, assim, continuei dentro desse mundo de pesquisar coisas, ver coisas sobre escritores que estão escrevendo sozinhos seus primeiros livros. E aí eu lembro de um vídeo que eu vi, que eu acho que esse também é da Bianca Jung, sobre os tipos de escritores. Que aí são os arquitetos, os paisagistas e os jardineiros. Os jardineiros são quem sai escrevendo desenfreadamente, assim, tipo, escreve primeiro e vê o que acontece depois. Os paisagistas são um meio termo entre isso, escrever desenfreadamente e planejar um pouco. E os arquitetos são quem planejam absolutamente tudo. Eu achei que eu era uma escritora paisagista. Eu falei assim, ai, nossa, eu posso então escrever um pouco e planejar um pouco. Tudo bem, olha aí, viu? Eu me encaixo. Mas no fim das contas, data hoje, eu acho que isso é de livro para livro e não tem certo, não tem errado também, vai depender do momento, do livro, do que você está querendo. Mas nesse caso aqui, eu estou preferindo voltar para a parte do planejamento e ser arquiteta, planejar um por um das coisas, porque eu senti muita falta quando eu estava escrevendo. A sensação que eu tinha é que eu estava escrevendo muito, mas sem um direcional. Se esse capítulo existe, ele existe para quê? Não existia uma pergunta para aquele capítulo existir, logo não existia, ele não respondia nada. Uma coisa acontecia e era interessante, mas era imprescindível para a história? Entendeu? Porque assim, um bom livro precisa que tudo que está escrito lá seja necessário. Mesmo as coisas pequenas, elas precisam ser necessárias, porque aí de coisa pequena em coisa pequena, você leva um acontecimento grande. Mas coisas que estão ali e que se você cortar não muda nada no livro, então pode cortar, não precisava estar ali. Então assim, eu estava escrevendo muito, mas sem muito direcional. Eu tava escrevendo muito, com uma rotina boa de escrita até, porque até essa coisa da obra, da reforma, da mudança e tudo mais, eu tava assim, todos os dias eu acordava e escrevia 1 hora, todo dia, até no sábado e no domingo. Que não é muito, eu sei, mas, como já disse em vários vídeos aqui, sou uma garota corporativa, I'm just a girl. Então, preciso trabalhar, preciso cuidar da minha casa, dos meus bichinhos, ter vida, ver minha família, tudo isso. Então, não consegui dedicar muito mais do que isso, mas mesmo assim, escrevendo 1 hora por dia, eu acho que eu avancei muito bem. E aí, o que eu fiz? Depois que tudo isso da minha vida pessoal aconteceu e eu voltei pra escrita, eu falei, cara, eu vou precisar revisar e vou precisar entender pra onde eu vou agora, porque eu estou indo infinito. Dá muito trabalho você planejar, muito, sim. Mas também dá muito trabalho você escrever desenfreadamente e depois ter que ficar cortando e editando tudo. De qualquer forma, vai dar muito trabalho. Aí você escolhe se você quer ter muito trabalho no início ou se você quer ter muito trabalho depois. Eu acho que neste caso, nesse momento, data hoje, validade de 24 horas, acho que é melhor ter trabalho antes. Então o que eu fiz foi, sentei eu e o ChatGPT e pedi ajuda pra ele. Eu não enviei meu livro pra ele. Eu não disse sobre o que é minha história. Eu só disse que era uma história de fantasia.
e falei pra ele, olha, eu estou seguindo essa estrutura aqui dos 3 atos. Ele até criticou algumas coisas. Estou escrevendo um livro sozinha, é a primeira vez que eu faço isso. Tive os problemas A, B, C e D, que são esses que eu já listei aqui no vídeo, e pedi ajuda pra ele do que fazer agora. O que eu faço agora? Eu quero voltar para parte do planejamento, mas o que é que eu preciso fazer para mudar, para não cair no mesmo erro de novo? E aí ele foi me dando ideias e dicas de coisas que eu precisava fazer para conseguir melhorar. E aí uma das coisas sobre personagens é que antes eu tinha procurado assim uma lista do que precisava para poder criar um personagem. E aí na internet tem infinitas fichas assim, que aí você escreve o nome, o sobrenome, de onde veio, o que fala, qual a comida favorita, e a cor favorita, e isso, e aquilo, e o sapato, o tamanho do pé, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que assim, você não vai precisar fazer isso para todos os personagens. Esse é o primeiro ponto de todos. Segundo, às vezes você não precisa desse tanto de informação para um personagem. Baseado em quê? Apenas na minha experiência de pessoa que não terminou de escrever nem o próprio primeiro livro, ok? Mas é o que eu acredito. Porque alguns pontos vão ser muito importantes, mesmo que você não cite, vai ser importante, mas outras coisas não fazem tanta diferença assim. Se é um detalhe que não faz muita diferença para a história, não precisa mais, não precisa ter. Por exemplo, a comida favorita. Isso vai, de alguma forma, afetar a história? Isso vai ser dito em algum momento? Sabe? Porque assim, uma coisa é, fulano de tal foi preso catando uma manga porque a comida favorita dele era pavê de manga. Aí tudo bem, entendeu? Uma coisa aconteceu, a comida favorita dele levou ele, ou ela, como faz, aquele lugar que plantava manga, e aí pegou uma manga e foi pego, foi preso, foi sei lá o que, entendeu? Agora, se não é esse o caso, tudo bem deixar pra lá. Tudo bem não ter dizendo que o pavê de manga era a comida favorita, entendeu? Nossa, deve ter tanta coisa com manga e eu pensei num pavê, mas paciência. Às vezes o personagem ele não vai ter tanto tempo de página, vamos dizer assim. Então, não vai dar tempo de perceber tantos detalhes sobre ele ou ela. Para que você vai criar todos esses detalhes? Entende? Agora, outros personagens que vão aparecer muito, que vão conversar muito, que vai ter um personagem, talvez, do seu ponto de vista principal, que interage muito com essa outra personagem e percebe muito, repara muito. Então, um tique de mexer no cabelo, sei lá, uma coisa que a pessoa faz assim, ou coça a cabeça, sei lá, entendeu? Porque um personagem presta muita atenção no outro, porque às vezes também o personagem não presta atenção naquele outro personagem. Vai passar despercebido. Então, assim, para alguns personagens eu realmente fiz uma ficha, assim, maior, e que o ChatGPT falou para eu chamar de arco de personagem, não de ficha de personagem. Porque as principais perguntas são: quem é essa pessoa? Quem é a função? Qual é a função dessa pessoa nessa história? Quem ela era antes da história começar? Quem essa pessoa é no momento da história, que a história está acontecendo? E quem essa pessoa se torna depois dessa história? Então, é tipo você entender esse arco do personagem. E aí essas outras minúcias, se você for descrever mais. Tem gente que não descreve tanto o personagem, não diz se é alto, se é branco, se é magro, se é preto, se tem um nariz grande, um nariz pequeno, um olho de uma cor, não sei o quê, mas tem gente que descreve muito. Então, se você vai descrever muito, aí você anota para você lembrar e ter essa cola das informações desse personagem. Se não, também não precisa. Vai descrever cheiro, aí você anota lá o cheiro que o personagem tem para você poder consultar, entendeu? Vai virando a sua fonte de dados sobre aquele personagem. Além disso, eu também revisitei a minha estrutura dos 3 atos. O ChatGPT, como eu falei, até criticou, falou que umas partes estavam com muito conflito, muita coisa dando errado, que isso poderia cansar meu leitor. Mas foi assim que eu encontrei, eu gostei, e as coisas não são tão assim, tudo de ruim, e eu vou manter. Mas dei uma revisitada para entender se o início estava conversando com o meio estava conversando com o final, e quais coisas ali eu já tinha mudado e que eu ia aceitar a mudança que eu fiz e pronto. Então revisitei essa parte também.
Depois foi pra uma parte, que foi a parte que eu menos gostei, que é a parte de mundo, assim, coisas do mundo. Então, tipo, moeda, tipo de roupa, fauna, flora, rios. Essas coisas assim, essa pra mim é a parte mais chata. Ficar descrevendo esse tipo de coisa. É porque eu não sei direito também. Então, essa foi a parte que eu achei mais chata. Não descrevi absolutamente tudo disso. Peguei o que eu já tinha, junto com algumas outras coisas que eu incluí, mas achei chato ficar criando muito isso e pensando nessas coisas. Não tava curtindo essa parte. A parte da história do mundo eu já tinha bem definido, então como o mundo está, por que o mundo chegou àquele ponto que está hoje, como ele pode ficar se X coisa acontecer. Enfim, pessoas poderosas que atuam nesse mundo, que podem levar esse mundo a se tornar uma coisa Y, Z. Então isso eu tinha, eu amarrei bem isso. Só que eu tinha uma mistura de história do mundo com história de personagem. Então eu separei. Então o que é história de personagem, história de personagem, o que é história de mundo, é história de mundo. E a parte que eu mais gostei é a parte das criaturas. Então fui selecionando as criaturas que eu queria utilizar no meu livro, coisa e tal, e montando um banco de dados, assim, de criaturas que eu poderia citar. Por exemplo, se eu quero dizer que um personagem é muito insuportável, aí eu posso citar uma criatura X. Eu quero dizer que esse personagem é gigante, igual não sei o quê. Então, ao invés de eu usar gigante, eu posso usar essa outra criatura. Então, essa parte foi legal. Eu tive que pesquisar bastante. Eu tô me inspirando em mitologias indígenas brasileiras. Então, eu fui pesquisar folclore e tal. Gostei dessa parte, acho que foi a parte que eu mais gostei. A parte dos personagens também, depois que eu me entendi, eu gostei também. E aí entramos, isso tudo, né, vai virando a bendita da Bíblia do livro. Quando você está escrevendo um livro que tem camadas assim maiores, é importante você ter essa Bíblia. Pelo menos para mim é importante, porque eu não estou mais me sentindo perdida neste momento. Agora eu sinto que as coisas estão nos seus devidos lugares, estão organizadas, sem estar assim, fluxo de pensamento, fluxo de pensamento, fluxo de pensamento, que era como estava antes. E outro muito, muito, muito importante, que é o sistema de magia. O meu sistema de magia era falho. Ele tinha furos. E eu percebi que depois que eu delimitei bem o que seria o meu sistema de magia, eu comecei a encontrar respostas para coisas que eu não tinha resposta antes. Por quê? Porque eu tinha uma limitação e eu precisava resolver o conflito dentro daquela minha limitação. Não era assim, o céu é o limite, eu posso fazer qualquer coisa, entendeu? Mudo uma vírgula, pronto, consertei tudo. Não, eu tinha uma limitação. Tipo, esses poderes só funcionam, sei lá, desse lado da cidade. Se o cara está do outro lado da cidade, não vai ter como ele usar o poder para funcionar, entendeu? Vai ter que resolver de outro jeito. Que jeito que vai ser? Vai encontrar um artefato, vai cavar um buraco, sair do outro lado da cidade e fazer sei lá o quê. Não sei, mas vai ter que dar um jeito de obedecer o sistema de magia, porque ele existe, ele tem uma limitação e ele vai ter que aceitar, quer queira, quer não, não dá para burlar. Isso foi muito importante, porque assim, eu tinha alguns furos na minha história, em que eu sabia que era um furo, eu sabia que eu ia precisar consertar, mas eu não sabia ainda como eu iria consertar, porque eu não sabia, eu não tinha essa limitação. Então eu ficava assim, e agora? O que vai acontecer? Como que eu vou resolver isso? Baseado em quê? Da onde que eu vou tirar? Preciso inventar, entendeu? E não tinha um limite, eu podia fazer o que eu quisesse. Então é aquele famoso a liberdade é uma prisão, porque eu tava muito livre, podendo fazer o que eu quisesse e não conseguindo avançar porque eu tava muito livre, podendo fazer o que eu quisesse. É muito divertido essa parte de inventar coisas, mas ainda assim é um mundo, você tá criando um mundo, tá criando a história de um mundo e você precisa de limites para esse mundo, porque senão até também fica eu acho que acaba virando uma narrativa muito chata mesmo, né? Que acontece um conflito e você resolve muito fácil. Estalou o dedo e resolveu, porque tudo é possível. Como estamos hoje? Hoje estamos na fase de arquitetar as minhas narrativas, minhas linhas narrativas. Uma outra coisa que eu aprendi com o ChatGPT, que é importante que as suas linhas, que você tenha mapeado quais são as suas linhas narrativas. Essa parte das linhas narrativas foi outra coisa que eu aprendi com o ChatGPT, sobre ter essas linhas narrativas e desenvolvendo essas linhas narrativas, cada uma no seu tempo.
Eu não falei quais são minhas linhas narrativas pra ele, mas pedi essa ajuda pra poder entender. Então é tipo assim, no Corte de Espinhos e Rosas, você tem ali a Fairy, né, Feyre, saindo de menina pobrezinha, sofrida, raquítica, que não tem casa direito, não come, não sei o quê, até uma pessoa que tem desejos próprios, pensa em si também, além de pensar no outro. Ela ainda tá muito pensando no outro, mas começou a ouvir os próprios desejos. Então a gente tem esse arco dessa personagem, né, que ela vai saindo dessa grande coitada, pobretona, vítima, que ela é coitada mesmo, até se tornar alguém que tem desejos. Você tem um romance acontecendo também, que ele só começa a acontecer em determinado momento, não é ao mesmo tempo. No mesmo momento que ela tá pobrezinha, coitadinha, esse romance tá acontecendo, não, ele vai acontecer depois. E aí ele começa a se desenvolver em outro tempo, ele é mais rápido do que esse desenvolvimento dela com ela mesma. Existe uma pseudo-maldição acontecendo no livro e que é citada muito aos poucos, depois ela vai entendendo o que que é, e aí depois ela realmente entende o que que é, a maldição fica muito clara, as consequências dessa maldição ficam muito claras. Então, são momentos diferentes. Existe a narrativa da personagem, existe a narrativa do outro protagonista, né, que tá ali, o Tamlin, né, contracenando, vamos dizer assim, com ela, então com a narrativa dele, do que ele vive, dos desafios dele. Existe a narrativa do mundo, do que Pritchard está passando nesse momento. Tem também a linha narrativa das irmãs que ficaram para trás e estão continuando a vida, mudaram para uma casa, outra vai se casar, estão desconfiadas. Enfim, então assim, são linhas narrativas, né, que estão acontecendo. Mesmo você só tendo um ponto de vista, todas essas linhas narrativas estão acontecendo porque elas, de certa forma, né, atravessam a personagem principal. E cada uma dessas linhas narrativas acontece num tempo, que essa é outra coisa muito importante, porque isso dá um ritmo para a história de que tudo está evoluindo, cada um no seu momento. Não é tudo evoluindo junto, nem tudo parado junto. Então, uma coisa que dá para ser mais rápida acaba sendo mais rápida, uma coisa que não dá acaba não sendo, e por aí vai, o ritmo vai acontecendo, você vai acompanhando tudo isso, e os capítulos também vão intercalando isso. Intercalar o que você sabe das irmãs, o que você sabe do romance, o que você sabe de Pritchard, o que você sabe de não sei o que. Então, eu estou nessa fase de fazer a descrição dessas linhas narrativas e esses momentos em que elas vão acontecendo. E eu tô vendo uma tabelinha assim, para ficar muito claro que quando alguém fala com alguém, conhece alguém, começa a trabalhar para alguém, sei lá o que é que tá acontecendo na outra linha narrativa, para eu ter essa comparativo de que não estão os dois no mesmo momento, entendeu? Todo mundo no início, todo mundo no meio, entendeu? Para ter justamente essa variação. Depois disso, eu ainda tenho mais algumas fases de planejamento. Aí vem a parte de causa e consequência, isso eu achei importante também, que é assim, você quer que uma coisa aconteça, e aí precisa ter uma explicação para essa coisa acontecer. Então, devido a A mais B, C aconteceu. E C só acontece desse jeito por coisa A mais B iam dar nessa coisa aqui. Porque é isso. Se coisa A e B não fossem assim, coisa C não aconteceria. Mas como foram assim, vai acontecer desse jeito. Então, são as coisas estarem muito conectadas. Sempre, entendeu? E não ter essa que eu falei que tava. Capítulos que acontecem, coisas que acontecem e que não tem porquê nem pra quê. Estão ali avulsos, soltos. Senão os eventos vão começando a ficar eventos aleatórios mesmo, entendeu? Uma coisa não está levando a outra. São coisas acontecendo, aleatoriamente. Essa parte aqui eu não concordo muito, que é assim, curva emocional dos protagonistas e do romance. E aí, no meu caso, que eu tenho um romance, ele diz que eu tenho que ir criando essa curva assim, do desconhecimento, aí eu vou citar todas as fases. Desconhecimento, curiosidade, confiança, atração, conflito, ruptura, reconciliação e escolha. Pra mostrar essa progressão. Mas como eu já tô fazendo isso na minha linha narrativa, eu acho que pode ficar repetitivo isso aqui. Então não estou muito confiante de que eu vou fazer isso não. Aí depois vem
dos capítulos. Então são duas outras etapas de capítulo. Uma é a função de cada capítulo, que aí de novo, isso eu já falei, eu acho muito importante. Dizer para que cada capítulo serve. Então, a cada capítulo, capítulo 1, o que eu preciso dizer com esse capítulo? O que eu quero dizer? Eu quero apresentar um personagem? Eu quero apresentar um mundo? Eu quero dar uma pista falsa? Eu quero plantar uma pulga atrás da orelha do leitor? Eu quero... O que eu quero com esse capítulo? E aí eu preciso encerrar o capítulo tendo cumprido isso. Porque se eu encerrei o capítulo e isso não foi entregue, então esse capítulo tá errado. Ele não presta pro fim que eu pensei para ele inicialmente. Então, esse desenho de cada capítulo vai fazer tal coisa. Show! E aí, mais uma camada de definição de capítulo é você dizer exatamente o que acontece dentro de cada capítulo. Então, dentro desse capítulo eu tenho uma ideia macro, né? Eu quero dizer quem é essa personagem. E aí, como que eu vou dizer quem é? Eu vou descrever a casa dela e o caminho dela, e a rotina no trabalho, com os amigos, com a namorada, sei lá o quê. E essas coisas vão dizer o que eu preciso sobre a personagem para o leitor entender quem é essa personagem, entendeu? E aí eu acho que quando eu tiver voltado a escrever mesmo, eu vou estar só preenchendo lacunas. Então, assim, descrever cena, incluir os diálogos, essas coisas assim, que são muito legais. É uma parte muito, muito legal também, mas que eu espero que fique mais produtiva, mais assertiva. Produtiva não, assertiva desse jeito do que como estava sendo antes, porque antes estava um grande não sei para onde vou, não sei de onde vim, não sei onde vou chegar, não sei se vou chegar. É importante eu frisar que se eu não tivesse começado desse jeito que eu comecei, eu não teria chegado a esse momento aqui de entender que não, esse não é meu caminho. Preciso recalcular a rota, sabe? Então, eu não considero... Porque antes eu tava nessa vibe assim, tipo, ai, errei. Ai, não devia ter começado a escrever. Tinha que ter planejado mais. Ai, fiquei cheia de pressa, ansiosa, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não é isso. Se eu não tivesse começado a escrever, se eu não tivesse chegado a essas quase... É realmente quase 60 mil palavras, que é 59.800, não sei quanto. Se eu não tivesse chegado a esse ponto que o livro está hoje, eu não voltaria para esse momento de replanejar. Eu não perceberia que eu preciso ter mais detalhes. E eu continuaria como a Sabrina de, 27 anos, até os meus 27, achando que era uma coisa que eu não conseguiria fazer. Olhando pro que eu tenho hoje pronto, eu penso, eu consigo escrever um livro. É possível, sim. Escrever um livro eu consigo. Eu tenho certeza que eu consigo escrever um livro. Vai ficar bom? Não sei. Aí já é uma promessa que eu não estou fazendo ainda. Vai ser publicado, best-seller, não sei o quê. Nada disso está sob meu domínio no momento. Mas que eu consigo escrever, eu consigo escrever. Pronto, esse desafio tá certo. Eu sei que eu consigo. Pronto e acabou. A não ser como, parta dessa para melhor. Mas, tirando isso, eu sei que eu consigo. Então, e desbloquear essa confiança também foi muito importante. Senão, eu não conseguiria voltar para esse momento. Então, assim, eu acho que as coisas aconteceram da maneira como tinham que acontecer realmente. E cada pessoa vai ter um caminho, principalmente falando de criatividade. Então, artistas no geral, escritores, pintores, ilustradores, cantores, atores, todos. Existe um caminho que outras pessoas já traçaram, mas não necessariamente seguir esse caminho vai fazer você chegar onde aquela pessoa chegou. Então, se tratando de criatividade, você precisa testar realmente para entender qual é o seu estilo, o que funciona para você, se você precisa testar de outras maneiras e entender que as coisas que você vê outras pessoas falando em vídeos, em livros, em filmes, em séries, em tudo, às vezes você só vai realmente entender aquilo quando você viver, que foi o meu caso do que eu sempre ouço as pessoas falarem assim, as pessoas do mundo da criatividade, que vai ser só melhor uma coisa que já existe, que não tem como melhorar algo que não existe. Então, você só cria uma versão 2 melhor porque a versão 1 existiu. Você só
tem uma ideia boa e desenvolve algo bom se você começar um rascunho. Você precisa ter esse início, mesmo que ele seja capenga, mesmo que você não esteja acreditando nele, para poder ter um produto final bom, de qualidade, que você se orgulhe, etc. Então, eu estou nesse ponto agora, fui muito coach aqui nesse momento, mas estou nesse momento. Vou voltar a escrever, ainda não sei quando oficialmente, porque eu estou passando por todo esse processo do planejamento novamente. Não todo do zero, né, porque eu não estou, mas eu estou replanejando oficialmente. E aí, quando eu terminar esse processo de planejamento todo e voltar a escrever, eu volto a compartilhar como que foi essa outra fase, assim, se eu tiver coisas para atualizar também, né? Se eu não tiver, pena. Mas eu queria muito fazer esse aqui no meio do caminho, porque eu sinto que eu já desenvolvi bastante, aprendi muito com isso e queria deixar registrado, porque se passar mais tempo eu vou acabar esquecendo. Então é isso, acompanhe comigo essa minha reorganização e volta para a escrita, porque eu tenho feito os diários de escrita também, alguns vlogs de rotina, mostrando a rotina, a escrita e o trabalho, várias coisas. E é isso, até o próximo capítulo, obrigada por quem assistiu até aqui, beijos!